fizeram um sucesso surreal. Sim. E as histórias mais bizarras. Pessoas que estouraram uma música, 2, 3, já começa a ter um grupo junto. Sim. E vira o império do sim, né? Hoje a gente até compreende, mas na época, por alguns segundinhos a mais, poderia ter acontecido algo a mais. Você tem que fazer assim, você abre o seu peito e você se joga. Cara, ele se jogou no carpete, assim, do lado de todo mundo de peito, cara. Fala, meu povo! B3 mais um chegando pra alegria de vocês. Tô aqui ao lado desses caras aí que são demais, esses monstros. Ice Blue, André Barcinski, João Marcelo Bosco. E galera, super obrigado pela repercussão. Palmas pra galera aí. Demais. Ó, nos sigam em todas as plataformas, vocês estão vendo aqui. Compartilhem o B3. Divulguem o B3. Porque podcast falando de música igual esse aqui, tem? Não rola. Não tem. Tem? Alguém viu parecido? Não Tem. Então é aqui. E hoje, um tema que promete risadas, comentários esdrúxulos e tudo mais. Artistas malucos e histórias bizarras. Eita porra. A gente pode dividir entre o que passamos e o que soubemos que houve, né? Não, por exemplo, tem uma que é engraçada, que até tá no filme do Motley Crue, aquela cena famosa do Ozzy. Sim. Você sempre Quando fala o Motley disso. Crue tá no hotel, enquanto o Ozzy... Não, eles estão excursionando de ônibus. De ônibus. Mas eles estavam excursionando junto? Estavam juntos, aí estão no hotel? Ozzy e Motley Crue juntos, você imagina. Aí acabou o açúcar, né? Acabou o açúcar. O Ozzy cheirou uma formiga. Eles Tava passando dentro da piscina. pararam o ônibus, né, da turnê, ele desce e tem uma fileira de formigas e ele cheira a fileira de formigas. Só pra dar uma brisa. Exatamente. Brisinha. Cara, Só pra dar um brilho. Eu vou te falar, Ozzy e Motley Crue juntos, Imagina e eles isso. estarem vivos é um milagre, não é? Não, Tem o a- Ozzy, sobretudo, né? Porque o Ozzy começou muito antes. Mas o Motley Crue também, eu vou dizer um negócio pra você. Nick Six quase morreu umas 5 vezes também. Eu vou te falar, o Motley... Acordar com agulha no braço, tem umas histórias E terríveis. não lembrar de assim, nada. E o Motley Crue, na minha opinião, sempre foi uma banda muito ruim. Muito ruim. Sim, é muito divertido. ruim. Os shows são divertidos, é animado e tal. Também não sou fã, mas as Mas histórias as são muito legais. histórias, então, As histórias são essa é muito uma legais. banda que, por exemplo, você vai... É. Como chama o filme? Dirty... O filme do Motley Crue que tá no Netflix. Ai, Calma, cara, vou ver. É Dirty Segue alguma que eu vou ver coisa. aqui. Dirty Diana? The Dirt. Não. The Dirt. The Dirt? The Dirt. Porque The é Dirt. baseado no livro do Neil Strauss sobre ele, que é muito legal. É um filme muito legal, porque é uma banda que, na minha opinião, musicalmente extremamente limitada. Sim, mas... Fizeram um sucesso surreal. Sim. E as histórias mais bizarras são esses caras, né, meu? É isso. The Dirt. The Dirt. Confissões de Motley Crue. É Você isso aí. entendeu? O Tommy Lee, o batera, ele tocava numa bateria dentro de uma montanha-russa. Montaram uma montanha-russa pra ele, a batera virava de cabeça pra virava baixo. 360, ele tocava de cabeça pra baixo. Uma técnica, né? Devia precisar. Né? Absurda. Mas são histórias bizarras, né? Agora, ô Barça, você nas suas andanças pelo mundo, você presenciou histórias bizarras? Você chegou a ver coisas bizarras? Vi muita briga, porque essas coisas geralmente acontecem em ambientes, ou gravação, ou turnê, você nunca tá lá, né, pra ver, né? Eu já vi banda saindo na porrada num palco, uma banda famosa, inclusive, Quem? Jesus and Mary Chain. Ah, E Jesus eles Mary Chain. brigaram nossa. de porrada? De porrada. No show ou ensaio, passando som? No show, e ficaram 17 anos depois desse show sem gravar. Você tava no show? Tava no show em Nova York em 98. Não acredito. A turnê do Caralho. Moon, que é verdade. Esse cara é o Forrest Gump da Me música. explica um negócio, como é que os caras conseguem brigar de porrada no show? Cara, vai saber, imagina o que acontece fora, né? Mas você nunca soube o motivo? Não, eles não se dão muito bem. São dois irmãos, né? Tem muito problema. Muita banda que tem irmão tem problema, né? Oasis, Kinks, muitos não se dão. O Creedence Clearwater Revival um processou o outro. Mas a história é terrível, assim, né? E o William e o Jim Reed, eles nunca se deram muito bem. Nessa turnê Nunca se especial... deram muito nunca se deram, cara. Não era paz e amor. E eles foram tocar em 98 na turnê do Monkey, um disco maravilhoso, e brigaram no palco, assim. Você tava trabalhando ou tava assistindo? Eu tava assistindo.
Tava assistindo. Nem fotografei porque eu tava assistindo, foi um azar. Se eu tivesse trabalhado, ia ter sido demais, né? Fotografar a briga deles dois, assim. Mas do nada, no meio do show, assim, tipo, no Cara, intervalo de uma deve música ter pra rolado outra. alguma coisa, entendeu? Um falou alguma coisa pro outro, já devia ter rolado alguma coisa antes e tal, mas eles literalmente saíram rolando no chão, assim, cara. Foi um negócio bizarro. Velho, Em 98, eu nunca vi isso. Foi foda. E aí, foi o último disco deles, acho que em 98, depois eles só lançaram um em, tipo, 2017, assim, eles ficaram 20 anos sem excursionar, sem tocar. Bizarro, né? Isso rola muito, assim. Não, porque sair na porrada no ensaio, já deve ter 500 que saíram. Sair na porrada no Mas show, sair na porrada no show, Tá cara. quente o lance, hein? Qual foi o show do Rock in Rio que teve um problema com o Ultraje? Você lembra disso? Que o Ultraje discutiu, era uma banda, tipo, era Phil Collins? Não era Phil Collins ou alguma outra banda que ia tocar. Você lembra disso? Que não queria deixar... Perdão, não. Num Rock in Rio desses Teve. recentes, assim, não teve um negócio desse? Teve. Briga pública, assim. Teve. Mas daí uma banda, dos caras da própria banda saindo na porrada saindo no na meio porrada, do show, cara. Bom, temos de loucura... Você já teve, os Racionais já teve algumas histórias bizarras? Enquanto vocês estão falando aqui, eu tô pensando. No que dá pra falar, né? O que Na, dá na pra outra falar. edição, o lance lá do baile foi nervoso, né? Coca-Cola não! Coca-Cola não, Assim, tem caras que são malucos de nascença e tem cara... Não, é verdade. Tem os caras que verdade. ficam. Tem caras que ficam malucos, né? Então, sei lá, o Brian Wilson dos Beach Boys são conhecido por ter um monte de problema psicológico, né? Também teve a questão das drogas, mas tem histórias incríveis do Brian Wilson, né? Ele teve uma época que ele era o gênio da banda, compunha tudo, a banda ia excursionar e ele ficava em casa compondo. Decidiu não mais. Decidiu não mais excursionar. E aí foi que ele compôs os grandes, né, o Pet Sounds, aqueles grandes discos dos Beach Boys e tal. E ele ficou tão louco assim que ele fez em casa uma praia particular dentro da casa dele, tipo com areia e tal, porque ele queria, enquanto ele compunha, Teu queria clima. ter o clima da praia. Então você entrava, tinha tipo um quadrado assim de madeira, cheio de areia, simulando uma praia. Não, As pessoas que conviveram com o cara Mas o na artista época... fica maluco, às vezes, assim. É muita droga, é a piração da fama, é um pouco de cada. Às vezes, Eu nunca vi um artista grande ter alguém assim, nunca vi, né? E lendo, assim, que consiga dizer não pro artista. Como assim? Não entendi. Não Eu consegue também não dizer. entendi. Não consegue dizer não pro Não. artista. Não pode fazer isso. Ah, não, sim, não tá legal. sim, Só sim. que isso vai deformando a pessoa. Se você associa isso, você tem muito poder. Dentro da sua família, você é quem banca tudo. Você, enfim, é a pessoa responsável pelo sucesso econômico da sua gravadora. Você é a pessoa. Aí você começa e vai ficando maluco. Os reis, de forma geral, por tudo que li, Sim. historicamente, ficam malucos por essa falta de limites de mesmo. freio, né? E de freio. Então, assim, quem é que diz não para algumas pessoas, né? Então, chega um momento que eu vejo isso em casos bem mais próximos da nossa realidade, assim, né? Pelo menos da minha realidade. Pessoas que estouraram uma música, 2, 3, já começa a ter um grupo junto e vira o império do sim, né? E aí, acho que isso não E o ajuda. império do sim se transforma no império do mal. Pode atrapalhar bastante, né? Muito. Muito, né? Quando o Elvis tá em Las Vegas, quer comer um sanduíche de creme de amendoim de Nashville e ele manda o avião em Nashville buscar o sanduíche Um de creme. Boeing, né? Boeing, Fez isso mesmo? Fazia isso direto. Não é que nem o seu Gulfstream, um Fazia Boeing isso direto. beija. Ele mandava ir buscar um sanduíche de creme de amendoim pra ele? Que ele comia quando ele era criança, então ele gostava e tal. Eles iam lá e buscavam, não tem... O Miles pediu pro Claude Nobs de Montreux uma Ferrari, não tinha lá, mandou buscar, alinhou todo mundo pra apresentar pro Miles, Quer ele que eu mando olhou. buscar um Mas aí eu acho que é de churrasco lá sacanagem, não é? Eu sei essa coisa, eu sei, Aí mas... é de sacanagem. Aí mas- é tipo pra porque chocar, o Miles pra não era causar. o Miles não era maluco. Cara, o Miles não era maluco? Não, eu digo... Assim, Sim, ele não era tem- intelectual, mas ele Sim, cheirou sim. tanta cocaína Não, sim, aí que ele sim, ficou 5 anos sem É. tocar. Não, sim, mas eu digo, ele não era dessas exigências doidas, assim, isso me parece muito mais uma coisa ou de pó, Sim. de farinha, de Sim, de- de loucura. Mas a É, droga, é. a droga é o pior combustível pra esses caras? Dos piores, né? Acho que talvez dos 3 piores, porque tem, É. tem a grana que vem junto, que aí você pode fazer o que você quiser, você compra A as solidão coisas. que vem junto. Sim. Solidão. Aliás, um documentário da Lady Gaga, ela fala exatamente o que eu já ouvi de muitas pessoas, cara, muitas, normalmente estrelas mulheres, né? Que eu tive a chance de conversar, que é assim, ela fala exatamente isso no especial, eu já ouvi isso tantas vezes, até me machuca um pouco.
você tá lá no palco, tá todo mundo lá, camarim. Quando eu vejo, eu tô sozinha no quarto. É o que o Blue falou, que é o teu Eu programa sei, aqui, mas né? por isso que eu Isso lembrei, né? A Lady Gaga, que é muito inteligente, um bom documentário Sim. dela na Netflix, ela fala a respeito disso, dessa solidão e tal, né? E aí você, enfim, né? Agora, o que seria da música sem as drogas também? Não tô fazendo apologia das drogas, mas muitas grandes músicas foram compostas under the influence, como a gente E sabe. quando os caras pararam, eles nunca mais Exatamente. fizeram músicas iguais. Exatamente. O Iggy Pop sempre falou isso. Que ele falou, as melhores músicas que eu compus doidão, depois eu nunca consegui compor nada tão bom quanto aquilo. Não é uma apologia das drogas, mas é uma verdade. Não, Os não, caras- não é uma, óbvio que não é uma apologia. Não, mas não. eu concordo plenamente com você. Sim. A fase áurea dos Beatles, Sim, dos Stones, óbvio, do LED, da música do Pink psicodélica, Floyd, do jazz, todo mundo... do jazz, todos esses caras estavam alucinados. Bom, quando estávamos andando lá, né, nos primórdios, né, e alguém, né, nossos ancestrais pegaram um fungo e comeram. Tem exato. várias teorias Sim. evolucionistas, né, das savanas, Sim, né, sim. do impacto que tem isso. Mas uma coisa é você pegar de uma árvore e tal, outra coisa é ser para uma indústria farmacêutica que fez e depois Não, abandonou sim, a fórmula. Né? Mas Mas é horrível de todo jeito. tem histórias, você tem. Tenho. Abre esse cofre aí. Não, calma, do que, cara? Histórias. Primeiro, Ai, meu você Deus. tem estúdio. Sim, mas Segundo, quero continuar tendo estúdio. Né? você pode não citar nomes. Segundo, você tem histórias malucas e bizarras da Bossa Nova ou não tem? Tem, mas era um lance mais... Whisky, né? Era uísque e tabaco, cara. Não, Então, mas assim, tudo bem, mas não, mas dá pra fazer loucuras Não, com dá. isso. É isso que eu ia falar. Não, o Vinícius, o Sim. Baden Powell e o Ronaldo Bosco, eles saíam Sim, direto sim. e se internavam pra se desintoxicar. É. E aí ficavam lá 2, 3 dias. Aí no meio, enfim, arrumavam um jeito de pular o muro, ir lá beber e voltar. E o médico chegava o dia seguinte, não entendia nada. Mas era um lance de birita mesmo, né? É, O que é gravíssimo, claro. sim. Mas leva as pessoas às raias da loucura. Tem um vídeo famoso aí do Tom Jobim com Vinícius de Moraes, os dois completamente bêbados, né? As mulheres jogam nessa garrafa e quebra, eles falando... É. Aí a gente vai lá e compra outra e tal. Contando das famílias, né? Sim, sim. Revoltadas, quebrando as garrafas de uísque na pia e eles dizendo, tudo bem, a gente compra outro. E o Vinícius, durante metade desse depoimento, ele não tá falando nada com nada. Engraçado. Vinícius tomou porres homéricos com a minha avó, puta vida. Com a sua avó? Porque ele era casado com a minha tia, Sim, né? sim. Então a minha avó era sogra dele. Tá. E Eles ele tomava bebi- porre com a sogra? Pra cacete. que Não, legal. mais do que isso Tá. com a minha avó, enfim, né? Falando de loucura, né, cara? Pô, tá louco, né, cara? Ô, Blue, tem história bizarra lá? Tem história maluca lá? Pô, mano, história maluca dependendo do grau de Grau, né? maluquice. O grau que você quiser. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, você pode responder ou não. Aquele negócio com o Brown na TV uma vez, na MTV. Você lembra? Aquilo foi uma briga, foi uma treta, porque ficou de... História. Um programa, uma apresentação da MTV, não foi que vocês foram receber? Você lembra disso? Pareceu pra quem tava vendo que foi uma treta, assim, que foi uma briga. Não sei se foi ou não. Assim, eu costumo dizer que tem o Com o Carlinhos nosso, Brown, desculpe, não o Mano Brown. o Carlinhos Brown. Eles foram receber uma... Eu costumo dizer que nem É. nosso irmão Malco diz, tem o preto da casa, o doméstico e o preto evolucionário. E naquele momento era um choque, né, para tudo que a gente estava fazendo e falando, musicalmente e tudo. E era uma noite que foi um trabalho para levar nós Sim. até a MTV já para poder fazer o prêmio. Então, teve uma exigência desde do diretor da época, junto com a Astrid, Sim. ir no Capão Redondo para falar com nós, para nos convencer que a Sim, gente poderia sim. fazer uma música naquela noite. Aí chegou na hora de que, pô, de tudo que a gente ganhou o prêmio e tal na noite, aí o KLJ que foi dar o discurso, ele começou a cantar por cima. É. Interrompeu O Carlinhos direto. Brown? É. O KLJ dando uma ideia de 1000 graus. Ele foi falar, cantar umas paradas por cima. Puta, mano. Mas de sacanagem? De propósito? Ah, mano, a gente, na época, hoje a gente até compreende, mas na época,
por alguns segundinhos a mais, poderia ter acontecido algo a mais. Aí O você não se lembra disso? KLJP ainda foi educado, falou, então, É. como eu tava dizendo aqui, e voltou. Mas se ele dura alguns segundinhos a mais, poderia ter... E ele pediu desculpa depois? Eu acho que conversou com os demais, já se encontrou, já era também, né? Mas na Sim, época sim. foi... Na época a gente não se sentiu confortável, na época radical da banda, né? Porque Na era época difícil ver mais vocês na radical. televisão, cara. É impossível ver vocês As na televisão. primeiras vezes. Isso foi em 98. Lá no AMB. 98. Eu tava lá. 98. Eu tava lá também. Essa premiação aí nós fizemos exigências pra não É ir. aquela que o Edinho tá lá também, o filho do Pelé. Vamos levar 50 pessoas. Nós tínhamos o maior camarim lá. Os caras fizeram um camarim pra nós, Sim. grandão, Você fez você falou, fizeram exigências pra não ir. pra não ir. E acabaram. Acabamos indo, os caras atenderam tudo. Cederam. Atendeu tudo. Você pediu um dromedário no camarim, colocaram, porra. Jura? Mas o MTV foi bem demais, porque ter levado o Racionais naquela época. História. Mano, naquela Foi legal. noite, vários Você artistas tocou o capítulo passou no 4, nosso versículo 3. vários artistas passou no nosso camarim naquela noite. Ali a gente começou a ver que a gente estava sendo reconhecido musicalmente no meio, né? Sim. Que vários, Herbert de Viana, Ed Mota, vários caras passou no camarim e trocou ideia, falou. Foi foda, Legal, aquela noite legal. foi foda. Eu falei Brown, mas é Carlinhos Brown, Carlinhos não do Brown. Brown, claro. Não, mas a treta foi. 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 Quem tava vendo, eu tava assistindo em casa, assim, né? Primeiro foi um choque ver os Racionais na TV, porque vocês não apareciam, a gente conhecia a banda, né? E depois deu pra ver que, eu não sei se o Carlinhos Brown começou a cantar porque vocês estavam demorando demais pra falar, né? Pra receber o prêmio. Eu acho que ele tá mais acostumado tava com... falando barato de racismo. Na época não era é. não era um assunto que ninguém falava em voga, de, né? Então, canal branco, É. todas as pessoas brancas, as coisas que o KLJ tava falando naquele momento, na mente do Carlinhos Brown, Pode ter sido, então ele quis cantar um afoxé lá, não sei que porra que ele quis cantar na hora. E não sei o que tem, nós ó. O Carlinhos Brown quase acabou com o show do Sepultura. Você lembra aquilo? Da volta do Sepultura no AMB? Que ele ficou procurando o Carlinhos. Lembra disso? Não. Você lembra dessa história, não? Você já contou, mas eu gostaria de ouvir de novo. Show aqui. do Sepultura. Primeiro show com o Derek, não foi no Brasil, né? 96, deve ter sido 97, não me lembro. AMB lotado. O Carlinhos foi participar. E aí, no meio do show, chegou a notícia no palco que um menino chamado Carlinhos tinha se perdido. O Carlinhos ou Chiquinho, não me lembro. E ele pegou o microfone e falou, vamos procurar o Carlinhos. Lembra disso, cara? E ele saiu do palco e foi no meio da galera. Carlinhos, cadê você? E aí, já começou. Ei, Carlinhos, vai tomar. 25 mil pessoas mandando o Carlinhos tomar no... E o Andrés, Carlinhos, vamos voltar, por favor, Carlinhos, vamos voltar pro show. Assim, demorou, tipo, 10 minutos pro show recomeçar, cara. Coisa... Eu tava no bizarra. show, acho que eu já não sei se eu te falei. Eu tava no show do Motorhead, no Ibirapuera. Quando na segunda música o Leme parou e falou, gente, eu quero pedir desculpa pra vocês, mas não dá pra tocar nesse lugar. Isso Qual aqui é do som? muito ruim. Onde era O isso? som, No ginásio do Ibirapuera. Ah, sim, mas ele Pô, tinha imagina razão. pro som tá ruim pro Motorhead. Imagina a merda que não devia estar, Nossa. né? E eu nunca tinha visto o Motorhead, eu ouvi. Primeira vez, falei, caraca, na segunda música ele pediu desculpa, falou, ó, eu não toco mais, acabou. É mesmo, né? Eu tava. Nós vamos sair em turnê pelo Brasil, nós vamos arrumar uma data pra voltar, vocês guardem aí os canhões. Sério, assim, E aí eu fui ver o Motorhead. Sim, mas o ele não saque, foi. né? Ele era do saque do Motorhead. Não, mas ele não, 0800 mas Motorhead. ele não foi escrotão. Sim. Tava, a acústica do ginásio Ibirapuera. É horrível. Tem altas histórias, né? Ela- altas a histórias. a acústica dela não tem acústica. É, a única banda que eu lembro que fez alguma coisa assim mais séria foi o Genesis, né? Não tava lá, mas Rick conheço Wakeman também pessoas que tocou foram. lá. Não, mas sim, é que o Genesis, eles colocaram panos pra ajudar a Ah, quebrar é. aquela... Tá, aquela Porque, ruindade. ainda tem um negócio de ser acho que um metal, domo, fica né? tem uma nota lá que é horrível, né? Tem uma ressonância que não Absurda, né? E fica E aí aí- voltando o som. Aí ele falou, ó, galera, desculpa, não dá pra tocar nesse lugar. Foi a segunda ou terceira música, não passou disso. E aí ele foi fazer a turnê e ele foi tocar no Projeto SP, Ah, o me outro. lembro, me lembro. Na que era Caio ali- Prado. É.
que era na Barra Funda, Ah, da Barra Funda. é. E aí quem tinha o canhoto do ingresso ia lá ver o show. E aí foi legal pra cacete. Sim. Foi a única vez também que eu fui num show Que não rolou. que o cara falou, não dá. De tão ruim. Não dá, a de tão ruim qualidade. que era. De tão ruim que Impressionante, era. Quer dizer, histórias malucas e bizarras não faltam. Tem uma história boa, assim, tem um amigo meu que trabalhava na produção do Earth and Fire no Brasil, né? Eles estavam fazendo show aqui em 80, e aí eles estavam no hotel, eles sempre ficavam no hotel com outros nomes, o Maurice, toda a banda era super careta, né? E os Harlem Globetrotters estavam no mesmo hotel. Pô, eu ia direto pra eles no Ibirapuera. Eu também. E aí o que acontece? É muito bom, né? Eu tenho uma camisa do Aí Harlem a bola vai Globetrotters. passando. Ah, esses caras são Pô, era demais, incríveis, né? incríveis. Existe mais os Harlem Globetrotters? Existe. Mas nunca mais vieram Tinha pra até cá, um né? desenho, cara. Tinha. O Tinha cara o tirava, desenho, tirava coisa da demais, cabeça, né? ele Utilidades, Pô, né? mas domingo no Ibirapuera era um clássico. ver Eu acho Harlem que eles Globetrotters. acho não, eles são da década de 20. A camisa que eu tenho deles tá escrito aqui 1920. É mesmo, é tão da antigo. década de 20, é É. muito interessante. Bom, o meu amigo produtor falaram pra ele, cara, vai ter uma blitz da Polícia Federal, porque falaram que o pessoal do Harlem Globetrotters tá com um lance aí, Não, né? imagina. É, Não, quase eles estavam. Aí depois eu entendi porque que eles pulavam, davam volta no ar, certinho. Eu entendi. Não, tô brincando, mas teve essa denúncia. E aí ele falou, bom, tô tranquilo aqui, né? Ele falou, bom, todo mundo do Maurice White, todo mundo do Earth and Fire, da equipe do Maurice White, todo mundo super careta e tal, etc. Só que aí o pessoal, tinha uma turma dos metais, né? Falaram, cara, os metais contratados, cara, os caras estão... Precisa avisar os caras que vai dar merda, né? Aí avisaram os caras, Festival Internacional da Privada, né? Aí dispensaram o lance, né? E são os caras... da privada. São os caras... O Rock in Rio 91 foi um Festival Internacional da Privada também. Foi. Esse foi. Faith No More. Guns N' Guns N' Roses. Roses. Happy Mondays. Isso é louco. Esses caras contar a história do Happy Mondays. Eles pararam um disco, né? Cheiraram o álbum inteiro, né? O álbum que a gravadora achou que era uma boa ideia levar eles pra Barbados, os caras gastaram tudo em crack, nunca terminaram o disco. Nossa. É verdade. É uma Factory, né? Factory. Quase é um bom faliu a documentário, gravadora. Party People 24 horas, né? É 24 muito Hours bom. Party People. É Eu 24 Hours Party entrevistei People, ao contrário. o Happy Mondays em 91. É uma banda inglesa que fazia meio... Era o I'm Free é deles? Não, I'm Free não é deles. Free não é deles, né? Eles, Não é um remake? Bom, eu não entendo muito. Não, I'm Free. quem que é esse? Não, é do... Nossa senhora. Tudo bem, vou ver aqui. Inspiral Carpets, né? Não, como é que é? Vou ver aqui, segue aí que eu vou ver aqui. Mas o Happy Mondays é uma banda inglesa meio de dance music, misturado com rock, assim, e os caras são completamente alucinados, assim. Até morreu o Paul Ryder agora, ano passado, né? E aí na entrevista... The Soup Dragons. Soup Dragons, é. Dragons. A entrevista, cara, estavam tão travados de farinha, eles não conseguiam falar nada. Tipo assim, Estavam fritando. Todos fritando, é. E a gente, cara, meio, sei lá, ingênuo, assim, não entendeu por que os caras estavam tão mal, né? Aí, 3 ou 4 anos depois, a entrevista deles na capa de uma revista chamada Uncut. Aí perguntaram pra ele. Eu tenho vários. Era não sei quantos anos do Happy Mondays. Ele falou: e qual foi a turnê mais louca que vocês fizeram? Aí eles falaram: cara, a turnê mais alucinada foi a do Brasil em 91. Porque a gente comprou tanta farinha, a gente cheirou tanto, que chegou na hora de ir embora, tinha sobrado tanto, que a gente não tinha como cheirar. Aí o cara falou: mas o que vocês fizeram? Ele falou: a gente jogou no sovaco, na cabeça, e um ficou cheirando o outro no avião. Não acredito, cara. Tá escrito. Essa é a história mais... Caramba, velho. É, verdade. Que história é essa, velho? Verdade. Foi fluidos corporais. Eles foram se cheirando um ao outro no avião, porque não compraram demais. Você no tá Rio. muito louco Compraram pra ter demais. ideia. Compraram demais. Enfim, tem vários. Queimaram a largada. Um pozinho aí. Exatamente. E aí o cara tá cheirando a cabeça do cara no avião. Que vacilo. Que loucura. Foi o festival que o Axl Rose jogou à televisão, quase matou o Giron, nosso amigo. Você lembra disso? Eu não sabia. Foi no Maxud, não foi? Não. Não foi em São Paulo? Não foi no Rio, no hotel... Quem jogou uma TV aqui no... Eu acho que foi o Axl Rose, não foi no foram Maxud? duas, então. Porque no Rio foram teve outra. duas, No Rio teve Não, uma eu também. acho. Você acha que você faz bagunça? Não, eu acho que foi num hotel em São Conrado, onde a banda tava e tal, que ele jogou a televisão. A maior loucura Completamente... de hotel que eu vi é o Charlie Garcia, né? Isso, Tem isso, mas isso é tem isso no inacreditável, né?
cara tá no quarto de hotel Quem é conversando. Charlie Garcia? É um dos maiores nomes do rock argentino, né? É um cara que usa... O cara é muito engraçado. Ele ele sabe quem é o cara do rock argentino. O cara tem um bigode mono, né? O cara tem um bigode mono. Ele tem um bigode aqui, assim. Um bigode xarope. O cara tá sem brincadeira, cara. Isso foi a coisa mais louca que eu vi na minha vida mesmo. Porque é simples como isso. Ele tá sentado no quarto, tem uma janela aberta. E tem no YouTube isso, né? Ele vai correndo na direção da janela e se joga da janela e vai caindo. Você vê que ele é magro, ele vai... Sabe quando a resistência do ar? E cai na piscina do hotel. Assim. E tá filmado? Eu nunca vi isso, cara. É mesmo? Tem no YouTube, já vi várias vezes. Não, porque eu não conseguia. Coitado. Eu vi 4 vezes a primeira vez, porque eu simplesmente não conseguia acreditar. Quem tá nos assistindo, vai no YouTube, escreve o que? Charlie Garcia, pô. Piscina. Piscina. Piscina, hotel, piscina, acabou. Nossa. Hotel, piscina. Cara, ele se jogou mesmo, é uma loucura. Você olhar pra uma janela e decidir. Depois, você calculou tudo bem, mas assim, eu vou aqui no negócio, olha, ali. Era tipo 8º, 9º andar, muito alto, cara. Dá tempo do corpo sentir a resistência do ar. Ele simplesmente, ele tá lá e sem explicar nada pra ninguém, se atira. Caceta. E aí pega um chicote assim de imagem, ele cai e fica nadando. Mas ele não se machucou, cara. Porra, aí parou e veio todo mundo da imprensa assim, ele... Não, tá aqui, tranquilo e tal. Parecia uma rã. É mesmo? Sério, cara, parecia uma rã, tranquilo. Quando eu morava na Cantareira, tinha muita rã na piscina. Sim. Então elas mergulhavam, parecia o Star Williams, assim, elas iam de um lado pro outro, voltavam. Cara, essa é a coisa mais louca que eu já vi, porque a pessoa completamente desapegada, sem noção, podia ter caído... Podia ter morrido, podia ter caído na beira do negócio. Cara. Esses caras perdem a noção, né? Sim. E tem caras que são genuinamente loucos, né? Uma vez eu entrevistei uma banda chamada Butthole Surfers. Que é uma banda... eu adoro! Eu adoro Butthole Surfers, mas é a banda mais alucinada, assim... Não, é uma das legal piores. Pra caramba! Não, é legal pra caramba, mas você já viu as histórias de bastidor da banda? É uma banda que eu não conheço nada, só tem o som. Sim, é maravilhosa. Mas eles são tomando LSD pra caramba, os caras eram super da coisa pré-psicodélica, assim. E uma vez eu entrevistei... Eu não me lembro se foi o King Coffey, que era o batera, ou o Paul Leary, o guitarrista, que me contou a história. Eu falei, o que vocês fazem, assim, no dia a dia? Ele falou, eu adestro cães. Eu falei, sério? Ele falou, eu adoro adestrar cães e tal. Inclusive, tô adestrando um cachorro lá, ensinando ele um novo truque. Eu falei, como é que é o novo truque? Aí ele falou, eu tenho uma gangorra de criança no meu, sabe gangorra? Claro. No meu quintal, e eu ensino meu cachorro a fazer cocô num lado da gangorra, e aí ele vem correndo, pula em cima do outro lado para arremessar o cocô no vizinho. Não acredito nisso, cara. Puta que tesão. E a família do vizinho tava fazendo barbecue lá, domingo à tarde, fica voando cocô de cachorro. Gente, quantos anos ele tinha quando ele fez isso? Já era adulto? Era, lógico que é. Caceta. Meu, isso é maravilhoso, cara. A primeira coisa que eu já ouvi, eu falei, cara, sensacional. Não, e adestrando um cachorro, que não é culpa de ninguém. Exatamente, o hobby do cara era ensinar um cachorro a jogar fazer bosta na casa do vizinho. Meu, que história linda, cara. História linda, né? Quem é o cara mais louco? Você entrevistou alguém que não tava conseguindo falar? Tava louco, maluco? O Ozzy você entrevistou? Já entrevistei várias vezes. Mas ele falava coisa com ele já tava melhor, mas era difícil, conversar com o Ozzy. O Gary Busey, sabe um ator, Gary Busey? Ele fez o Buddy Holly no cinema. Se olhar o Gary Busey, você vai saber quem é. Esse é completamente louco, cara. É um ator hollywoodiano que... ele fez um filme de paraquedismo com Keanu Reeves. Já viu esse filme? Keanu Reeves. É um filme de ação, de tiro e tal. Keanu Reeves e o Patrick Swayze. Que eles assaltam e colocam a camisa de... Legal pra caramba, porque eles põem as máscaras de presidente nos Estados Unidos. Bota a camisa. Eu tô bem, né? O Gary Busey trabalhou nisso. Que ele morre no final na onda. O Patrick Swayze pede pra ele tá algemado. Aí o Gary Busey... Em busca da onda perfeita, não é? Em português, não é? Não sei. Não. É um nome desses genéricos de coisa. Como é que escreve o nome dele? Gary Busey, Busey. Ele foi indicado ao Oscar pelo Buddy Holly e tal. Gary B? Gary Busey. E aí ele, no meio da entrevista, era uma entrevista com, 5 pessoas numa mesa, assim, alguém perguntou desse filme. Ou era um outro filme que ele tinha que pular de paraquedas também. Cara, ele foi fazer uma demonstração pra gente ao vivo. Conheço. É. Ele é o policial.
no É o filme. policial. Ele é policial. Cara, mas ele tem cara. Não, ele é completamente Meu, ele tá- alucinado. não, mas que Ele- foto, ele ele tá quase- assim? É um olho de ele um quase- jeito, outro de outro. Ele tá bem nessa foto. Pô, o cara tá... Ele tá, crazy, ele tá mirando em algum lugar. Né? Não, ele tá mirando 2 lugares. Mas ele foi contar pra gente como foram os treinamentos pra esse filme. Caçadores de emoções. Caçadores de emoções. Puta, minha memória não falha. E ele falou, eu falei, pô, mas como é que foi a preparação e tal? Ele falou, vou te mostrar. Cara, ele pulou na mesa, subiu em cima da mesa com todo mundo assim olhando. Ele falou, você tem que fazer assim, você abre o seu peito e você se joga. Cara, ele se jogou no carpete, assim, do lado de todo mundo de peito, cara. Completamente alucinado, Não todo mundo acredito. parado. No meio da entrevista, assim, cara. Tipo, pá, se jogou no carpete, assim. É assim que você cai numa queda livre. Você fica completamente alucinado. Não, mas ainda a da Gangorra é top. O da Gangorra é top. A da Gangorra é top. Não, é top porque você acha engraçado, mas um cara se jogado. Sobe aqui e se joga de peito no chão. meio Você do pode ter uma parada cardíaca, cara. Mas e quando vocês forem tocar, às vezes, com outros artistas, já viu artista fazer coisa maluca? Ah, mano, o artista tem um artista... O final de Sabotagem mesmo era maluco, mano. Maluco, né? Aquela gravação que tem no disco, que aquela mina que fala uns negócios castelhano, espanhol no disco, ele pegou aquela mina lá no Viaduto do Chá, mano. É mesmo? É mesmo, na hora. Levou lá pro estúdio. Foi comprar um incenso, porque no estúdio pra fumar é embaçado, parou pra comprar um incenso, a mina falou com ele, o quê? Trocou ideia, levou a mina pro estúdio e tem aquela conversa no estúdio. Que legal, aquela história legal. Ele levou a mina pro estúdio. Convenceu a mina a gravar, mano. Neguinho era psico. Pô, ele foi no estúdio um pouquinho antes dele morrer e aí ele tava armado. A gente pediu, ficou todo mundo meio tenso. Pediu pra ele deixar a arma lá fora e tal. Ele, claro. Foi tipo, gente finíssima, né? Super tranquilo, né? Não levou ninguém nesse dia, ele só foi fazer uma participação. Mano, quando eu cheguei pra ver o show do Sabotagem, que ele entrou vestido de Zé Pilintra, eu falei, neguinho, tá crazy mesmo, hein, viado? Eu tava na plateia assim, não tinha ido pro camarim ver ele, né? Puta, aí todo de frente assim, entrou neguinho vestido de Zé Pilintra. Eu falei, tá, porra! Tá brincando com coisa séria, né? Que louco, mas ele mesmo. ele era zica, mano. Bicho é chapeze mesmo, mano. Uma história curiosa de uma figura importante da música brasileira, né? O Robertinho Silva, o batera, vocês lembram? Meu pai saiu da boate lá, sei lá que horas e tal, foi fazer uma curva ali perto do canal ali, foi O canal do Leblon. Do Leblon. Eu não ia falar Leblon pra ele não me encher o saco, mas sim. Não, o garoto Leblon. É o Sushi Leblon. Canal do Jabaquara. É isso aí. Não fala não, porque o César Sampaio tava comigo, liguei pra ele e o César Sampaio confirmou, viu? O quê? Que aqui é Jabaquara. Não, tudo bem. Bom, tudo bem. É. César Sampaio é um anjo também, né? Aí ele fez a curva assim, passou pelo canal, abriu assim, só que ele abriu muito, subiu na calçada e tal, e blum. Enfiou o carro no muro. Aí falou, putz, desceu e tal, chamou um táxi, foi embora e deixou o carro lá batido no muro. Quando chegou em casa, ele deu um toque na pessoa que trabalhava com ele, né? Falou, José, bati lá em tal lugar, você pega o carro? Pego sim e tal. Esperou o dia nascer e tal, ligou pro guincho e tal. Foi até lá. Quando ele chegou, tinha um outro carro batido no mesmo lugar atrás do meu pai. E era o Robertinho Silva. O batera. O batera dormindo, e tava dormindo lá dentro. Dormindo. Aí o José chamou, ele não acordava. O José é um homem muito sério, né? Vamos lá e tal, chama e tal, nada. Tá bom, fazer o quê, né? Botou o carro no guincho, subiu no guincho e foi junto com o cara do guincho. Deu alguns minutos, ele olha assim no retrovisor, tava o cara, era o Robertinho Silva seguindo, assim, né? Pô, vocês têm que... Aí parou, pô, vocês bateram no meu carro, vocês têm que pagar. Ô, Robertinho, o senhor me desculpa, seu Roberto, mas assim, quem bate atrás é que tem que pagar, né? E o carro tava na calçada batido. Não. Aí ficou uma confusão de semanas. Aí acabaram acertando com ele. Mas, ô João, no estúdio já viu muita loucura? Cara, eu já te falei isso. Você não precisa citar nome. Não, mas é que é engraçado porque não, cara. Eu já te falei. A minha jornada dentro do estúdio é começar a trabalhar contando as horas, pagando pelas horas, não tem loucura. A turma que eu ando não mexe com isso. E assim, eu nunca teve nada, uma briga, um piti, um ataque de estrelismo.
Cara, eu nunca vi, cara. De verdade. Pô, cara. Eu acho que é mais na estrada do que no estúdio. Porque o estúdio é um momento assim, primeiro. É, Não é, estrada é a estrada é mais no mais estúdio é mais punk, tranquilo, cara. cara. Estrada Porque. é Até porque no estúdio não tá todo mundo junto todo o tempo inteiro, né? E assim, cara, desculpa. Quando você não transa determinada coisa, ela é invisível pra você. Eu não me lembro de ter visto cocaína dentro de estúdio. Nunca vi, assim. E eu lembro que nos anos 90 as pessoas fumavam Meu Deus mais do e céu. tal. É. Mas hoje eu não vejo isso. Eu vejo o pessoal que vai pra lá pra gravar. Sim. Isso há muitos anos, né? Então, assim, como eu trabalho com música independente 90% do tempo, o dinheiro é contado. Então não rola muito disso. Às vezes tem tensões. Por exemplo, o meu sócio tava no estúdio e tava o Kanye West lá gravando. Aí ele criou no estúdio do meu vocês? sócio. Eu ainda não estava lá com ele. Tá. Antes da gente estar juntos, né? E aí o Kanye chegou e falou: eu preciso, sei lá, que horas eu preciso de um cortador de unha. É mesmo? E aí precisa do Katsu do cortador de unha. Então você vê que é uma pessoa que, assim, por mais que seja brilhante, genial, ele não tá ali pra gravar, ele tá ali pra encher o saco de alguém, né? Porque você chegar e falar, eu preciso de um... Mas né? pra que era o cortador Pra de unha? cortar a unha. Porra, Porque determinada pergunta. hora. Não, eu digo... Então, Quer um saca-rolha pra quê? Sim, mas o cara vai cortar a unha no meio do qualquer estúdio, coisa, de repente ele usa pra qualquer outra coisa, coisa, ele queria sei outras lá, coisas e tal. E aí, É. enfim, mas assim, acho que ele queria meio escalar alguém pra pedir. Esse tipo de exigência tem. Vocês já sabe? fizeram exigência de sacanagem mesmo? Pra pedir umas coisas... Que nem aquela do pra Van deixar- Halen, né? É, Qual? Van Halen do Eminem, você Eminem. não sabe? Não. Não, conta, por favor. Que o Van Halen pedia no rider deles não sei quantos litros de caixas de M&M's sem o M&M's marrom. Ah! É. E não era- Que mas não era pra pariu. nada, sabe pra que era? Pra eles certificarem que o cara tinha lido o rider. Entendeu? Porque o cara não lia o rider, botava qualquer Só que o cara coisa. descobriu, o cara botou É. qualquer coisa e descobriu isso do pior jeito, porque eles quebraram o camarim inteiro. E o cara, o contratante, falou: pô, meu, É. sou fã de vocês, eu fiz tudo e tal. Eu disse, por que vocês fizeram isso? Porque você Não leu direito tinha lá. isso aí e tal. Mas só por causa. Não é só por causa da cor do M&M, é porque você não leu o contrato. É, verdade. Não, isso é verídico. Tá nas biografias, tá? É meio Tá vendo, né? lenda de história de Tá vendo? turnê. Nunca quebrei nada. Nunca quebrou nada? Não. Os caras que quiseram. Não, irmão, Bruno, mas vocês já fizeram exigência de sacanagem, pedir aquelas puta coisa Não. absurda? Acabou de falar com a MTV, A né? MTV fez 50. Não, isso é outra 50 coisa. Isso é uma pessoas. exigência pra não ir. Fizemos exigência de sacanagem, mano. Não. Exigência, às vezes, pra não ir, que nem essa da MTV. Agora, a gente somos tranquilos nessa parada. Quando não vai mesmo. Não hein? vai mesmo, né? Não vai ser dinheiro, não vai ser nada que vai levar. Quando não vai, não vai. Mas nas estradas rola muita loucura? Nas, Rolou? Nas estradas, o bicho pega, é. mano. Você tá longe de São Paulo, da onde que você... Pô, nós fomos pra Limeira, estamos no meio do show, apareceu um cara no palco. Mas faz tempo? Tem um tempo. Não apareceu um cara no palco. Aí o Brau olhando pra mim, eu olhando pro Brau, O que o cara tem na cabeça, brother? eu olhando pro Brau, o Brau olhando pra mim. Aí o show rolando, não podia parar. Falei, esse cara aí, mano. Aí chamamos o final do Black Blue. Esse cara aí, cara. E continuei cantando. Aí, Mas ele tava no palco ali no canto ou ele tava, tipo, Não, junto com a banda o mesmo? cara entrou, nós fazendo show, o cara, tipo, como não tivesse ele passando aqui, andando, cara. Que E tesão, nós, velho. tipo, Tipo, atravessando a rua, né? e eu e o Brau, tipo, cantando, mas já, o que tá acontecendo? Aí, Black Blue, vai, caralho, dá uma... Aí o Black Blue fazia assim, não, cara, polícia. Ah, é? Polícia. Aí o Brau, para o som aí, Cleber. Parou. Quando parou o som, o Brau falou assim, o que tá acontecendo aí, Black Blue? Não, o cara é polícia. O Brau falou, quê? Que polícia tá fazendo no palco do Racionais? Isso no meio do show, cara? No meio E do lotadaço. Lotadaço. Aí tem um anjinho que tá na frente do palco com a latona. Dele uma latada no polícia, mano. Pau! Bem na cara do polícia. Nossa. E era mesmo polícia? Era. Fechou o mesmo, tempo. Podia não ser, né? É. Pô. Aí, o cara saiu, continuou o show.
Estamos continuando o show. Aí tá chegando o recado. Ó, estão falando pra vocês pedir desculpa aí no palco. Sei o que tem. Eu vou pedir desculpa porra nenhuma, mano. Eu vou pedir desculpa não, velho. Vou pedir desculpa não. Nem fudendo, eu peço desculpa. Eu também não vou pedir desculpa não, mano. E o show rolou, acabou o show. Entramos no... Aí os caras limeram uma noite fria, mano. No estádio. Os caras fizeram o camarim, era um vestiário. Sim. Aí entrei no vestiário, tô sentado no banquinho e apareceu o Brau. Falou, e aí, negão? Os caras falaram pra nós pedir desculpa, não pediu. Agora só que é o seguinte, os caras tá aí esperando nós, hein? Qual vai ser? Meu irmão, parada é o seguinte, abre a porta que hoje nós vai morrer. Que eu não vou pedir desculpa não. Caramba, os caras são duros, hein, mano? Hoje nós vai morrer, mano. É isso mesmo? Nós vai morrer, irmão. Desculpa, que eu não vou pedir desculpa nem fudendo. Caramba, eu jamais ia preferir morrer do que pedir desculpa. Jamais. Eu peço desculpa em 6 línguas, se o cara quiser. Peço desculpas andando de patins. Porra, de lurex. Qualquer coisa, então, cara. Sorry. Já vou ficar embaçando, então não. Vamos sair, então, pra abrir a porta. Mano, quando o Brau abriu a porta, senti um monte de moleque. Um montão, um bolão, assim. E aí, Bel, aí, Brau? Falei, mano, não vai dar nem pra trocar ideia, mano. Olha o bolão de polícia esperando nós lá. Os moleques demorou. Nós falamos, mó bolão. Uá, pra cima, assim, até chegar no busão. Os polícia tentando, mas a cara mais conhecida era a do Brau. Falei, mano, deixa no bolão, quero ver quem vai ver. Quando os caras perceberam, o Brau já tava dentro do busão. Caramba, e aí já tava tudo zarparam. Pá, mas os caras tomou câmera, jogou pá, bateu nisso segurando. Mano, mesmo, o bagulho foi louco esse dia. Mas quem jogou a lata foi alguém do público. Foi do público. Mas a humilhação, o cara achou que foi humilhado. Foi humilhado. Coisas, Ele pode dar no palco. Ele queria que nós pedíssemos desculpa. Falei, mano, eu vou morrer hoje, eu vou morrer. Não peço desculpa. Coisa engraçada, você tá no palco, olha, tem um cara ali, cara. Tem um cara no meio do seu show. Por que esse cara? O cara pra lá, passa pra cá. Mas foi resolver alguma coisa, da hora, bem. O cara tá indo. Aí fica. No meio do show, você vai cair. E aí? Tira esse cara. E sozinho, Blue? Tira esse cara. Não, ele tava paisano, não tava vestido, tava paisano, mas tomou uma latada. Depois disso, choveu de polícia. Nossa, um monte de viatura. Esse cara é louco da música, né? Você tá falando de alucinado do cara que entra do palco. Foi você uma vez ou não lembro? Foi você que foi preso uma vez? Qual das vezes? Não, agora eu não me lembro se foi você. Não, na época com baseado, aí te levaram preso. E aí foi uma puta confusão na delegacia. Foi você? Foi o Brau. Ah, foi o Brown? Já chegou alguém. Acho que o Suplicy foi, né? Na verdade, foi o seguinte: o Brau já, para entrar no condomínio, já entrar no prédio, os polícia viu ele do outro lado da rua, entrou. Só que o Brau fez uma coisa que não era pra ele ter feito, descido do carro. Ele não precisava ter descido do carro, ele desceu do carro. E nessa, as polícias já abordou ele, já botou ele no chão, algemou, tudo isso dentro do condomínio. Dentro do condomínio? Dentro do condomínio, tudo isso dentro do condomínio. Porque ele desceu... No condomínio que ele morava. Mão pra cabeça, o Brau falou, vou meter mão na cabeça, você tá no quintal da minha casa. A polícia já botou o pá pro chão, algemou, levou... Aí minha prima me ligando, tá prendendo. Aí eu cheguei bem na hora, acompanhamos. Nessa hora ligamos pra todo mundo. Aí saiu a notícia. Aí eu cheguei na delegacia primeiro. Aí já tinha umas câmeras lá, os caras do jornal. Aí eu chamei o câmera. Falei, irmão, vou falar uma parada pra você aqui pra nós. O Brau vai chegar aí dentro da viatura. Não filma ele algemado. Depois que tirar o algemado do banco, você pode filmar, faz só... Não filma o cara algemado, firmeza? Não. O Brau chegou, aí desceu aquele bondão de polícia, ele ligou a câmera. Quando ele ligou a câmera, eu já... Bum!
Mano, virou mó vulco na delegacia ali, já deu um socão, o outro já tomou a câmera, aí os caras já tá agredindo os polícia, mó na delegacia, aí a favela do bairro tudo desceu, ficou tudo em volta da delegacia assim, ó, uá, os caras cantando Racionais, aquele dia foi foda. Nossa Senhora. Parece aquele filme Ataque à Delegacia 13. Vocês já viram que o povo se junta pra destruir a delegacia? É. Foi foda. Caramba. Tudo isso porque o cara não foi com a cara do... Mas eu avisei o câmera. Falei, mano, não faz isso, que vai dar ruim. Lógico. Aí ele foi e ligou a câmera logo quando o Blau apareceu. Aí virou uma bololô, cara. Já tava lá. E eu já tinha falado pros demais. Se ligar a câmera, rodo, daquele jeitão, mano. Nós já tá na delegacia. O irmão já tá sendo preso. Nós vai fazer companhia. Bora, todo mundo. Bolão, vamos todo mundo preso junto. Hoje Tá é dia de certo, preso. Tá Você já certo. tomou um rodo, Beija? Fala a verdade, sim ou não? Não precisa mentir. Não, rodo fingir não, que eu é. tomei uma puta numa borrachada, velho, uma vez. Foi no Corinthians e Atlético Mineiro, no Pacaembu. Aquele jogo que o Neto virou 2-1. Que a gente tava perdendo de 1-0. Neto fez. Eu falei, o Neto fez o segundo gol, fiquei louco, era 40 do segundo tempo. E o Neto veio no alambrado comemorar. Eu falei, agora que eu vou invadir mesmo. Fiquei louco. Quando eu subi o alambrado, escalei pra pular pro gramado. Puta, meu, tomei uma borrachada, brother. Doeu muito? Dói. E você Dói. 2 semanas? 2 semanas, cara. A sorte que eu tô... Sorte. Tomei na coxa. 1.000. Tem que tomar na costela. É, Na você costela ver, eu não tomei. pra Na ver, coxa, na costela, cara. Fica né? um... Na roxo, fica coxa, um cacetete, cara. tomar aqui nessa região aqui pra você ver como é que é o bagulho aqui nessa região. Na sequência vem uns socos. Porque vem um de borracha e vem os outros só amarretando. Coitado do Ebral, viado. Quantas vezes nós passamos por isso? Que coisa. E nós pagava de bravão, nós apanhava mais. Porque já tava esperando um soco. Aí batia, aí o polícia via que nós não reagia, falava... Mas isso não é no show. Isso, abordagem na rua, é isso? Mano, Ou os caras já sabiam, na época já sabiam que era vocês? Mano, passamos muito por isso. Muito. Mas de saber que já era vocês, só vão parar os caras? Agora não mais, graças a Deus, com a internet, com tudo, conhecimento. Tem um monte de polícia que gosta de nós também. Não tinha celular na época. Tinha Hoje em dia celular. todo mundo filma qualquer E coisa, tinha esse barato Era que... uma solidão, né? A interpretação da música também... Cada um interpreta como quiser também, né? A gente nunca pagou simpatia. Não faz parte do nosso hall social também, da hora. Cada um na sua. Essa antipatia veio dos caras com nós, não nós com eles. Aí começou a perseguição, nós começamos a bater de frente. Fazer o quê? Já que vai ser louco, assim. né? O Tupac tinha isso nos Estados Unidos também? Sim, claro Sim, que teve. claro. Claro, né? Porque ainda tinha a ligação com a mãe, né? O nome Que dele era Black Panther. o nome dele é Tupac Amaru Shakur, né? Tupamaru, Um dos caras mais loucos acabou vindo pro Brasil, né? O Lee Scratch Perry, né? Sim. Esse era maluco beleza total, né? Solo de árvore. Que loucaço, né? Que enterrava as fitas. Você lembra dessa história? Sim, que ele sim. enterrava as fitas na terra pra o som ficar melhor, pra gravação. É melhor, é verdade. Tem umas aspirações. Tinha umas aspirações dessas, assim. De enterrar e depois desenterrava pra gravar com aquela fita que tinha ficado não sei quanto tempo na terra. Tinha um monte de história, assim. Tem Não artista sei A se maluco, cabeça do né, artista cara? é diferente, né? E a cabeça Claro dele que é, especialmente diferente, né? Especialmente. Não, tem cara que é maluco, mano. Tem cara que se torna maluco no decorrer da carreira. Rick James, É né? isso aí, cara. Rick Dos que James você é já muito- viu, aí que é era o cara mais alucinante. maluco que você viu? Mano. De tipo, até você falar, caraca, eu tô Chega pra lá, assustado. né? Aqui eu pessoalmente foi o Tim Maia. Tim Maia, né? Mas assim, não vi. Não era coisa, eu nunca vi nada ele fumando, cheirando essas coisas, não, nada disso, mas. um As domingo- histórias, né? ligar na Quem casa, conhecia. ligar em casa, na casa, eu tava passando as férias na casa do meu pai, ele ligar 3:30 da manhã. Isso era normal. E aí eu atendi o telefone e tal, todo mundo acordava assim, aí o José, alô? Ô, José, eu queria falar com o Ronaldo Boscoli. Sempre falava, sempre o nome. Aí, oi, seu Tim, tudo bem? Aí meu pai, Morri. morri, ele falava, o seu Ronaldo não tá aqui não. Olha, eu vou aí, hein? Eu vou aí. Pede pra ele me atender. Mas ele não tá aqui, seu Tim.
se eu for aí, ele estiver aí e tal. E uma dessas vezes, ele foi e chegou lá e começou a gritar no térreo. Ele morava no 28º andar e teve que recebê-lo, entendeu? Eu não tava lá. Nessa vez, não. Dele ligar várias vezes. Eu então... entrevistei o Pepeu Gomes uma vez pro meu livro. E o Pepeu Gomes era vizinho de andar do Tim Maia. Que maravilha. No condomínio onde era O Rio é maravilhoso. Imagina. O Rio é maravilhoso por causa disso. E aí o Pepeu falou que, cara, também é a mesma coisa. 3h30 da manhã, tocava o telefone, pela janela, né? Pepeu, ô Pepeu Gomes, acorda Pepeu Gomes. Sempre o nome duplo. Vem ver o disco voador. Aí o Pepeu Gomes olhava assim, uma puta chuva. Falava, Tim, não foge, não tá chovendo. Vem ver o disco voador, Pepeu Gomes. Aí disse que um dia o Tim tinha um show no Clube da Aeronáutica, na Ilha do Governador, sei lá, no clube militar. E ele não apareceu. E aí começou a chegar um monte de carros militares do prédio atrás do Tim Maia. E o cara não tava, sei lá. E aí o porteiro lá ligou e falou, seu Pepeu, tem o pessoal aqui atrás do Tim Maia. Eu falei, ele desceu pra falar com os caras. Falou, porra, o Tim Maia era pra estar 2 horas atrás no clube militar, lá não apareceu. Você não pode quebrar um galho pra gente? Aí ele chamou os irmãos dele, daí foi lá e fez o show. Brincando. Ele contou a história. Do nada? Do nada. Ele ligou pro, como é que chama os irmãos? Os irmãos Jorge Gomes, o Jorge né? Gomes, E falou, uma das pessoas que ele chamou não sabia nem o repertório. Ele falou, vamos lá, deusa do amor lá maior, manda ver qualquer coisa. E fizeram o show. E aí voltaram, tipo, de madrugada, assim, e ele tá chegando em casa, e quem que tá na porta? Você sabe, chegando em casa. E ele fala, seu filho da puta, você quase me matou, não sei o que, fiz um show pra você. Caraca. E aí o Tim falou assim, Pepeu Gomes, me pede qualquer coisa. Ele falou, então você vai cantar no meu disco. Aí eles têm uma se olhar o Tim Maia cantou. O Tim Maia cantou numa música do Pepeu Gomes, num disco de 87. Se você procurar, você vai achar. Ele falou o nome da música. No meu livro tem lá. Que também, mas aí assim, marcou e não apareceu 3 dias, aquela coisa, entendeu? E aí no 5º dia ele aparece pra gravar. Eu vi um show dele, no Olímpia. Eu vi um monte de show dele. Cico Voador. Um amigo meu tava gravando uma publicidade dele e ele foi cantar e antes de cantar ele pediu Guaraná 2 litros com temperatura ambiente. E, cara, sem brincadeira. Você sabe, né? Ele sabe, ele tá vendo lá em casa, ele sabe, ele tava produzindo, eu não vou falar o nome dele que prejudica, né? Mas enfim. E aí ele tomou o negócio. Nossa senhora, imagina. Bicho, imagina o que veio na sequência, né, cara? Tipo, aqueles puta-roto. Não, mas assim. 5.8 escala Richter. Monumental, né? E aí ele gostava de um rap. Põe um equinho aí, põe um equinho. E o equinho é um negócio, imagina, autoparque. Pô, é um estacionamento. Quando você fala aquela piada do Julio Iglesias. Quando o Julio Iglesias acaba de gravar o disco, ele deixa o estúdio alugado mais 2 dias pro reverb terminar. Meu pai trabalhou com o Julio Iglesias, dirigiu o Julio. E era assim aqui. mesmo, era, né? Não, ele era educadésimo, um cara fino. Ele, o Giorgio Armani vestia ele pessoalmente. Ele era um cara muito... mesmo? Ele era Ele foi goleiro do Real Madrid. Foi terceiro goleiro, né? Ele parou por causa do joelho. Teve, acho que, um problema. E você já sacou que ele sempre de um lado só, né? Tem um lado que tem um lado que ele fotografa, outro ele não fotografa. Não, inclusive no clipe. Tem um clipe dele falando de junções bizarras, né? Julio Iglesias com o Stevie Wonder. Sim. E Julio Iglesias com a Diana Ross. E é um clipe hilário de ser visto, que os dois estão numa festa e ela tá lá assim, ele fazendo o galã, ele tá aqui, aí ele olha pra ela tá assim, aí os dois, um acting ruim demais, mas tão ruim que ficou bom. E ele tá, é louco, porque depois que você sabe que ele só olha de um lado, cara, tudo sempre do mesmo lado. Muito engraçado. Só um lado do rosto, só um lado. Muito bom, né? Isso é uma certa loucura. Parece o Harvey, 2 caras do Batman. Isso. Uma vez eu entrevistei o Neil Strauss, é um jornalista famoso que fez a biografia do Motley Crue, entrevistou o Tupac, fez todos assim, a galera mais esquisita. E aí ele lançou um livro de entrevistas. E eu perguntei pra ele, falei, cara, quem foi a pessoa mais... Você já entrevistou alguém que você ficou com medo da pessoa? E o cara entrevistou todos os gangsters, todos, assim, os rappers e tal. Ele falou, só um, Jerry Lee Lewis. Nossa. E eu fiz o cálculo, o Jerry Lee Lewis tinha 71 anos quando ele entrevistou o Jerry Lee Lewis. Eu falei, pô, mas ele já era um septuagenário. Eu falei, cara, esse cara... Ele era pedófilo mesmo? Não, o Jerry Lee Lewis casou com a prima de 13 anos, mas em 1950 e poucos, quando isso... E nunca separou, né? Não,
Não, se separou depois, separou logo. Não ficou casado o resto da vida? Não, ficou casado um tempo, não, depois teve várias mulheres. É? É. Não sabia. Assim, Mas por que o cara tinha medo do Jerry Lee Lewis? porque ele era alucinado de Às vezes o olhar, anfetamina, né, de... O olhar. É. Ele era o que era descrito a respeito dele, que eu já vi, que era um cara que você não sabia o que poderia acontecer no segundo seguinte. Sim, né? exatamente. Essas explosões, né? De chegar bêbado na casa do Elvis com uma arma, essa história, né? Chegar... Você roubou meu trono de rei do rock, completamente alucinado. Essa coisa dele ser pedófilo, assim, é uma história verdadeira. Ele casou com a prima de 13 anos de idade. Agora, um pouco de circunstâncias históricas também, né? O cara morava no sul dos Estados Unidos nos anos 50. Não era normal pessoas casarem com 14 anos, 15 anos. É verdade ou não é? Tipo, né? Tipo, até no Brasil, no interior, muita gente engravida, né? Mulheres engravidam com 13, 14. Não tô defendendo ele casar com a prima. Mas anos 50, no interior, no sul dos Estados Unidos, né? Vamos levar em consideração isso. O que aconteceu foi que ele foi para a Inglaterra excursionar, e na Inglaterra não era normal você casar com a sua prima de 13 anos. E aí foi um puta num escândalo e a carreira dele acabou. Se você fosse um rei, né? Exatamente. Mas é a história incrível, né? Uma época do rock que o rock entrou muito em decadência, porque Morreram, né? Não, Muitos. o Buddy Holly morreu. O Big Bopper morreu com Ritchie Valens. Elvis foi pro exército. Little Richard se converteu e abandonou o rock, tudo na mesma época. E o Jerry Lee Lewis casou com a prima e a carreira dele acabou, então. Caraca. Foi tudo na mesma época. Não, aconteceu. Little Richard é um gênio. Você sabe como que o Little Richard se converteu? O dia que quando ele viu o Sputnik, tá ligado essa história? Não. Você sabia disso? Você já ria antes, né? Não, porque Na O biografia, cara viu o Sputnik e se converteu. na biografia dele, ele conta, quer dizer, o cara conta que ele viu o Sputnik passar, ele achou que era uma mensagem divina. É verdade. Isso a é louco, história. hein? Tá louco, isso é maravilhoso. E abandonou o rock e virou pastor, né? Durante um tempo ele não cantou música profana, né? E o irmão do Jerry Lee Lewis era o Jimmy Swaggart, né? Primo. Primo. Não era irmão? Primo. Não, era primo. Mesma família. Não, O Jimmy Swaggart, aquele pastor super de direita e tal, americano, era primo do... Imagina o B.O. em casa. Nossa, Sabe quem virou senhora. pastor? O Catalau, do Golpe de Estado. o golpe de Estado, É pastor também. que é primo do Lanny Gordon, do guitarrista. Do guitarrista. É. Não sabia que era Catalão? primo, eu É, lembrei. Não sabia que ele era primo. O Kalanka da Baratos e Afins me Sim. contou, porque o Kalanka produziu os discos do Lanny Gordon recentes e falou que o Catalau tinha aprendido... Olha, a história é maravilhosa. Assim, o Lanny Gordon é um grande guitarrista brasileiro que tocou na Tropicália, tocou discos da Gal, Erasmo Carrà, tocou com todo mundo, né? Ele andou sumido, estava sumido uma época. E aí o Kalanka da Baratos e Afins daquela loja estava andando na rua e viu, ele me contou, o Lanny na rua, cara, tipo, morando na rua. Nossa, que triste, cara. E aí ele reconheceu, cara, só o Kalanka que reconheceria o Lanny Esse Gordon cara, o Kalanka na rua. é demais, É né? demais. Esse cara é demais. Tá ligado quem demais. é? Dono da Baratos Dono Afins. da Baratos e Afins da loja. E aí ele pegou o Kalanka e o Kalanka pegou o Lanny Gordon e ajudou ele a gravar alguns discos pela Baratos. São os últimos discos dele, né? Os mais Pô, que recentes. legal, É muito cara. legal a história, muito legal. Muito legal. Quer dizer, legal o Kalanka ajudar, né? Triste Sim. ver ele na Não, A rua. história é foda. E o Lanny tem uma puta história absurda de vida, né? Porque o pai dele, ele é chinês, o Lanny, não sei se você sabe. Ele nasceu em Chinês? Xangai. Ele nasceu em Xangai. Né? A família dele morava na China, ele nasceu lá, veio pro Brasil, e o pai dele era dono da boate mais famosa, Stardust. Eu conheço Stardust. Então, era o pai do Lanny. E a banda da Stardust era o Lanny, o Hermeto Pascoal. Não acredito. Stardust? E o Pepeu Gomes. Ah, você tá brincando. É mesmo? Esses dois guitarras na mesma gig? O Pepeu Gomes morava na casa do Lanny. Pepeu tinha 17, 18 anos e foi pra São Paulo e arrumou essa gig tocando com Hermeto Pascoal e o Lanny na Stardust. É uma puta história foda, assim. Porra, puta história foda. E pra quem não conhece o Pepeu, o Pepeu é um dos maiores guitarristas da história do Brasil. Com certeza. Eu gravei um álbum dele, O Pepeu, maravilhoso, se eu não me engano... produzido pelo Robertinho de Recife. Então, o Pepeu, se eu não me engano, foi capa da Guitar Player já. Não sei Da se Guitar foi. Player americana. Tinha uma época que tinha uma lenda que... era uma lenda urbana de que tinham medido a quantidade de notas que cada um dava e o Pepeu tinha dado X notas e tal. Mais. Era uma lenda urbana e tal, mas ele sempre foi cultuado, né?
E era garoto, ele era Sim, menino prodígio, sim, né? sim. Garoto prodígio, né? E parece que a família dele é muito musical, né? Todo mundo toca, Todo não sei mundo, quantos irmãos. todo mundo É foda, toca. assim. O Pepeu, Muito. aqueles discos instrumentais dele são maravilhosos, Sim. né? Que ele fez logo depois do sexo do... É brincadeira. Dos Ô, Novos Barça, Baianos. já teve cara que você entrevistou que tava tão louco, você perguntava um negócio, o cara falava totalmente o contrário, respondia outra coisa. Teve um cara que eu entrevistei, ele dormiu no meio da entrevista. Uma banda chamada Ted, lembra da banda Ted? É uma banda da época de Seattle lá. Não E, lembro. Não, eu não lembro. lembro. O vocalista era o Ted Doyle, que era um cara grandão, assim. E a entrevista era com 2 caras da banda. Aí o Ted dormiu no meio da entrevista. Mas o cara assim. tem o dom de dormir e voltar num assunto. Não, ele dormiu direto. A Ted entrevista Bear. inteira. Eu já consigo Não, ele dormir e dormiu. voltar no assunto. Esse não, eu só fiquei falando Chato com o pra outro caralho, assim. dormiu, né? Você já dormiu em entrevista, Blue? Entrevista não, em aquelas reuniões chata. Os caras tá falando eu. Né, Blue? É realmente. Tem a mãe aí, Blue. Os caras falando, tá da hora. Puta, que sono do caralho. O Marvin Gaye foi morar numa Kombi, né? Sim. Alucinado, Olha só. né? Foi morar numa Kombi uma época, né? Bom, o livro do Nile Rodgers, que saiu no Brasil, é maravilhoso. Sim. Né? Aquela hora que ele vai dormir no... Ele tá tão louco de farinha que ele vai dormir no armário achando que tem um ninja atrás dele, né? Mas isso tá tão psicó... É verdade. Saiu o livro no Brasil. É maravilhoso, cara. O cara dormir numa Kombi, morar na Kombi. chato. Não, e ele já isso era o Marvin é. Gaye, né? É. Ele foi entrando num processo de Não, mas eu te autodestruição. falo, a gente ri com essas O loucuras. Rick James mas- também, cara. Rick a James gente- Não, Sim. o Rick James, ele e a namorada amarraram uma isso foi garota. terrível, isso foi- amarraram uma mulher numa cadeira É. e com arame É. e adormeceram lá É. e a mulher ficou amarrada dias e fizeram. Eu não É. tenho nem coragem de dizer. Terrível. E queimavam ela com cachimbo de crack, foi não, preso. Foi preso quebrado e saiu rico por causa do MC Hammer, né? Can't Touch This Pendle. Saiu com muita grana. Esse cara é o cara mais. Esse aí é o mais louco. Esse é o né? mais louco de Não todos. é? Né? O Rick James? rival do Prince, né? Mas na época, Imagina. né? É, Não, mas era considerado, Sim, não era? sim. O Prince abria shows dele e o Prince era um dos poucos caras. O Prince sabia fazer tudo, né? A gente não vai mais falar do Prince, eu prometo. Só a última vez nesse minuto. Hoje. Aí o Prince sabia programar os sintetizadores e salvar os timbres. E o Rick James amou os timbres do Prince. No final da turnê, em determinado momento, ele simplesmente roubou o synth, lógico. entrou e gravou Give It To Me. Give It That tá. Sweet. Tudo... Tudo programado pelo Prince. Os timbres todos do Prince. Aí quando É acabou mesmo. de gravar, ele apagou todos os timbres e mandou devolver pro Prince. Mas isso é uma loucura light, né? Isso de amarrar. Agora, recentemente, eu levei o Cicinho lá no Benjamin Muti, no meu podcast. Cicinho, quando jogou no Real Madrid, ele contou que um dia foi pra casa do Ronaldo, as festas. E os caras. O Cicinho contou, o Cicinho que jogou lá com os Galácticos. E falou que quando os caras precisavam sacar um turu, os caras não iam no banco. O banco ia até eles. Sim. Então tinha um gerente que saía com uma mala de dinheiro, chegava lá, quanto que é o teu e tal, e dava lá os pacotão de dinheiro. Aí o Cicinho falou que o cara chegou lá, o Cicinho deu até o nome do gerente, Angel. Todo mundo chamava da jeito da Espanha. O cara chegou lá, velho, o Ronaldo, os caras algemaram o cara na cadeira, de manhã, e Cicinho contou, foi Cicinho, meu cara ficou algemado, a festa rolando e tal. Os caras do banco achando que o cara tinha sido sequestrado, porque ligava, o cara não atendia, o cara Meu Deus. saiu com uma mala de dinheiro. Eu falei, e aí, Cicinho? Falei, sei lá que hora da noite soltaram o cara, mas também quando soltaram, o cara foi pra festa. Achei que tinha saído. Acabou. Vendo loucura o dia inteiro. Eu falei, mas Cicinho, e o cara aproveitar, né? pra comer? Os caras botavam comida na boca do cara, botavam bebida. E o cara algemado, velho. Que isso, bicho. Pô, precisamos fazer umas paradas dessas com o João, Eu cara. precisava, né? Pra Pô, dar uma obrigado, up, né? Lee Morgan. Limor. O Lee Morgan foi. Mas aí é uma história triste, triste, né? Nossa, Tava lá. coitado, né? Morreu no palco, né? É. Tomou um tiro, né? a mulher entrou e matou ele. Era uma grande promessa, né?
talentaço, tocando trompete. Tem um documentário, né? Legal pra caramba esse Muito documentário. bonito. Como Porque chama o ela foi documentário? presa. Tá no acho que foi no Netflix, É né? Se você botar Lee Morgan, é o único Morgan. que tem, porque a é. mulher matou ele, quer dizer, encerrou uma carreira ali promissora e tal, foi presa, saiu e fez o documentário. Ela foi Ela documentário? fez. Eu não me lembrava. Teve Ela participa. recentemente, mas Ela dirige, mas ela... Teve recentemente aqui em São Paulo um cantor de funk que o cara deu um tiro nele? Não teve um negócio desse também? soube, Não me vi, lembro. Há um não tempo vi. atrás aí? Não vi, Não, isso eu não me lembro. E eu vi essa semana também uma cantora, esqueci o nome. Você viu o celular que jogaram na testa dela? Não. Gringa? Sério, cara? É mesmo? É? Não, Jogaram? jogar um O celular cara na jogou o testa, celular não na dá. testa dela, velho. A mulher foi pro chão. É. Esqueci o nome aí. Vi agora esses dias aí. Esse lance Que de você tirar americano. uma lata, um celular, um negócio Cara, na direção de alguém. eu vi o James Taylor tomar uma latada na cabeça no circo voador, que foi uma coisa deprimente. É O mesmo? James Taylor, o chato? Eles fizeram um show na época das eleições diretas. Teve um comício, o James Taylor tava, e aí o Perfeito Fortuna, que organizava o circo voador, Foi na época do Rock in Rio. foi um pouco antes, 84. Deve ter sido um O pouquinho antes. Direta já foi 84, Exatamente, O Rock in Rio foi em janeiro de 85. E o Perfeito Fortuna, muito responsável, né, falou para a multidão de 800 mil pessoas: gente, depois teremos o show no circo, que cabem 2 mil, né? Mas tudo bem, né? E, não, juro, uma coisa assim. Quem quiser Os caras pode... não pensa, não né, pensa, cara? né? Quem quiser pode ir ali no circo voador e tal, que os músicos vão tocar. E aí tocou Chico Buarque, James Taylor e tal, e ele tava cantando lá, sei lá, You've Got a Friend. Todo mundo Era de viu, graça cara. o show? Era de graça. Eu cara. pagava pra não ir. Eu falo, quanto que é, mas não quero entrar. É lendária essa história, assim, da lata da cabeça do James Taylor. Histórias malucas e bizarras, cara. Tem um documentário também no Netflix, o Woodstock. O outro, o 99. Você já viu esse documentário? Você é louco. Caceta. É, O Barça. Isso é chapação. Ô, Barça, o que foi aquilo, É cara? O incrível, né? Apocalipse. Foi quase Acho que isso. foi né? uma junção. O cara do Limp Bizkit foi um louco, né? Puta Acho irresponsável. que foi uma junção, eles pegaram as bandas mais pesadas, botaram todas juntas no mesmo dia, né? Tinha um excesso de gente lá, cabia X, tinha mais gente do que eu podia. Deram azar também de ter um calor absurdo, então todo mundo muito E não louco, tinha água, não acabou tinha a água. acabou a água. Eu quase fui nesse festival, cara. Não fui porque eu vim pro Brasil, em 99, né? Quase fui cobrir esse E você festival. viu a quantidade, Deus me livre, mas você viu a quantidade de mulheres estupradas? Foi uma coisa terrível, Sério? assim. Oh! Incendiaram banheiros, e aí tem um monte de relatos de pessoas que foram violentadas e tal, porque virou uma coisa assim, era Limp Bizkit, Korn, tudo junto. Não, assim, o né? Mad Max, cara. Parece Mad Max. Quem não assistiu, assista. O Woodstock, não o primeiro. 99, Prepare o Woodstock estômago, né? Prepara o estômago, cara. Prepara o estômago. E é muito bem feito esse documentário, porque mostra as pessoas que trabalharam na época e as pessoas estão dando entrevista, acharam as pessoas. Segurança, cara. Teve um menino que morreu, né? Que morreu esmagado, né? Que aí os amigos estão falando sobre ele. É muito, muito triste esse filme. E o cara, como é que chama aquele cara que fez o Woodstock? O Michael Wadley, o cara, ele morreu agora. Ele morreu agora. Ele morreu. Como é que é o nome dele? Não é o Michael Wadley, é o cara que dirigiu o filme, é o cara que Não, o cara que criou fez o Woodstock é o outro. Cara, Morreu mas que agora. loucura aquilo, né, meu? Poderia ter sido uma... Doido. Como chama o criador do O criador do... Woodstock? Eu não me lembro o nome dele. Ele morreu agora, esses dias agora. Inclusive, ele participa do documentário, ele participa. Michael Lang. Michael É, Lang, exatamente. Michael é, Lang. é. É isso aí. Também é um louco, né? Porque vai Não. fazer o Woodstock Então, em lá 69. aconteceu a mesma coisa, mas a plateia era mais pacífica. Porque, assim, poderia ter dado uma confusão também. Onde deu confusão foi em Altamont, né? Em 69, Com nos os Stones. Stones, Stones. Os Hells Angels mataram o cara, né? Teve umas 3 ou 4 mortes naquele festival. Um deles foi os Hells Angels que mataram. Meredith Hunter era o nome do cara que foi morto. Que tava com uma faca e atacou um Hells Angels. O Hells Angels deu um tiro nele. Não, ele tava com uma arma e o Hells Angels deu uma facada nele. Tem um filme famoso sobre isso. É bem, bem triste também. Cara, mas como pode, né? O Festival de Woodstock 69, né? Puta negócio emblemático. Peace and Love. Então, e o outro é uma guerra, cara. Então, foi paz e amor, mas não é exatamente essa história. Você vê o doc, quando você vê o doc, não é exatamente as isso. coisas saíram do controle, aqui estava aí. todo mundo... E vários festivais do Brasil também aconteceram. O Woodstock Vários não era para festivais. ser um festival gratuito.
em 69. Ele virou um festival gratuito porque as pessoas derrubaram as grades e todo mundo entrou de graça. Né? Então não era essa coisa, o festival Paz e Amor, não era exatamente, era um festival corporativo, era um festival, né, comercial. Mas eles não imaginavam a quantidade de gente, né? Eles nunca imaginaram que ia tudo aquilo. Eu não me lembro os números, mas eu vi já uma abordagem técnica, né, do como foi tecnicamente aquilo. Se você colocasse hoje o som de Woodstock pro show dos Titãs, que assim... não daria, né? Não teria show, entendeu? Então, assim, era também uma outra cultura, volume, tudo diferente, mas tudo extrapolou. Acabou a água, aí tiveram que buscar água. Os outros festivais, se a gente dá uma olhada nos documentários, tem vários documentários sobre os festivais do Brasil. Barato de Iacanga. Cara, o Barato de Iacanga é muito legal. Você já viu esse filme? Barato de Iacanga? Você já viu, Bru? Vale a pena. Tá no Netflix, que é do Thiago Mataro. Filme ou documentário? É um documentário muito legal. Muito bom. Como chama O Barato de Iacanga. Iacanga é a cidade onde foi realizado o Festival de Águas Claras, né? E tem umas imagens incríveis, absurdas. Né? O Luiz Gonzaga tocando, o João Gilberto tocando, cara. O João Gilberto tocando é muito engraçado, porque o cara foi buscar ele em casa e trouxe ele de carro pra Iacanga, né? Muito engraçado, assim. Você sabe que eu cantei com a Sandra de Sá, né? Cantou? Muito legal. Eu, na Copa de 2014, na Fox, eu pedi pra convidar ela, né? Ela pra ir no programa, porque ela é gente fina pra caramba. Ela curte futebol, ela é Flamengo, doente. Doente. E aí eu pedi pra ela, pra cantar com ela, Joga Fora no Lixo. Legal. Eu cantei. E você aí? Tá gravado isso? Tem no YouTube? De quem é Joga Fora no Lixo? Sullivan Massado. Exatamente. Ô, Joga Fora no Lixo! Encontrei essa semana. Sabe como que eles fizeram essa música? Termina. Não, rapidinho. Sabe como que eles fizeram essa música? Sabe como que é? Como que eles fizeram essa música? A letra... Geralmente quem fazia as letras eram Massadas e quem fazia a música era o Sullivan. Esse refrão foi o Sullivan que fez, porque ele tinha 2 ou 3 filhas. Ele contou essa história num documentário que eu fiz que vai estrear agora no final do ano. E aí as filhas estavam fazendo uma puta bagunça em casa. E aí a mulher dele falou assim, pô, você quer? Joga fora no lixo isso aqui. Começou a gritar, joga no lixo. E ele ficou com aquilo na cabeça. Puta, joga e ele fora foi, interessante. E essa música é demais, cara. É demais, mas aí quando eles foram levar pra RCA a música, foi RCA ou CBS, não me lembro. RCA. Eles não queriam, eles falaram, imagina uma música chamada Com Lixo, não vai rolar, não sei o quê. E eles adoravam a música. E aí a Sandra falou, não, eu vou gravar assim, a música vai sair assim. Eles convenceram a gravadora. A gravadora também não queria... vai demais, vai é que dá medo, cara. Quem tá pagando a conta normalmente tem medo, exatamente. Né? Como diz o nosso mestre, o dinheiro é covarde. O dinheiro tem medo. Eu encontrei essa semana o Lúcio Mauro Filho. Sim. O Hugo Prata que me apresentou ele, a gente tava conversando e eu conheci o Lúcio Mauro. Sim, através do meu pai. Bom, Marco Sullivan e Paulo Massadas. Show deles, dirigido pelo Ronaldo Boscoli. Show do Sullivan Massadas? Seu pai dirigiu? Dirigiu. Que meu pai dirigiu Roberta Miranda, 87, Roberto Carlos. Nem só de Bossa Nova vive o condomínio. Legal. E aí o Lúcio Mauro apresentava. Nossa, que engraçado. Fazia o MC, assim, então, loucura total. Eu não gostaria de falar isso, mas eu vou expor algumas coisas que acontecem no B3+1. O nosso staff fica me podando. Acaba. Eles levantam, sabe quantos cartazes já levantaram? Aí ele faz assim, gestos, ó. Eu passei por uma dessas. Não, primeiro ele faz aqui, ele faz assim, aí ele levanta, fala. Porra, coisa desagradável, né? Tá bom, vai. Vambora? Vamos. Valeu, Blue, valeu, Barça, valeu, J, Marcelo Boscoli, obrigado todo mundo. Mais um. Valeu, Semana galera. que vem tem mais B3+1. Gente, sem dúvida alguma, a modéstia me impede de falar, mas não tem podcast. Não impede, você tá falando. Não me impede de falar. Não me impede de falar. Não tem podcast sobre música mais legal que o B3+1. Então, siga a gente em todas as plataformas. Compartilhe, divulgue e mande sugestões de temas. Sugestões são bem-vindas, né? E não sejam mal criados, porque como diria o filósofo Ice Blue, vocês estarão sob observação. Semana que vem estamos de volta, valeu!